Amados, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Eu gostaria de pedir que, mais uma vez, a igreja se colocasse de pé, à medida que fosse encontrando. O texto que nós leremos essa noite é a partir do versículo 33. Leremos a respeito da crucificação de Cristo. Todos acharam? Amém. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, salva a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos. Graças te damos, Deus, pela leitura da tua palavra mais uma vez, Senhor Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor Deus. E usa o teu servo pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, igreja. Irmãos, eu vejo aqui que nós estamos diante daquilo que nós podemos chamar de o ápice da obra de Cristo, o ponto alto da obra do Senhor Jesus em favor da humanidade. Momento em que, de forma definitiva, ele se entrega como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Cabe aqui a gente pensar como que Cristo chegou a este ponto, como tudo que aconteceu na Bíblia culmina neste momento aqui. Porque Cristo veio para salvar o mundo, ele tinha uma obra, ele tinha uma missão, que era fazer a vontade de Deus, que era vir para cá, para este mundo e vencer o pecado. E isso começa em Gênesis. Lá em Gênesis 3, versículo 15. Não vou abrir a Bíblia, os irmãos conhecem essa parte, que fala, quando Deus amaldiçoa a serpente, Deus diz para ela: Olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Pisarás a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Ali há uma promessa de Deus para um resgate, para uma vingança do Senhor contra aquele pecado que entrou no mundo. Cristo era aquela promessa naquele momento. E toda a Bíblia caminha no sentido apontando para Cristo.
Deus, quando fala com Abraão e diz assim: olha, me entrega como sacrifício o teu filho, o teu único filho. E Abraão, num ato de fé, vai e leva Isaac para ser sacrificado, numa representação de que, cristocêntrica, numa representação de que o unigênito seria entregue. E a Bíblia vai caminhando nesse sentido, vai apontando sempre para Cristo. Isaías é um dos profetas, salvo engano, que mais fala do Senhor Jesus, do Messias. O capítulo 53 vai dizer isso. Salmo 22 também, ele vai dizer isso, vai apontar sobre coisas que aconteceram aqui neste momento. Tudo isso vai apontando para o Senhor. E o Senhor vem, Jesus Cristo vem ao mundo através de Maria. O Espírito Santo coloca ali, o Espírito de Deus, ele cresce e Jesus está aí, aparece. E o próprio Jesus, ele vai dizendo os motivos pelos quais ele estava aqui. Ele passa o tempo dele aqui entre nós, naquela época, né, digamos assim, entre o povo ali daquela época, dizendo, ensinando, repreendendo, admoestando, apontando a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, dos anciãos, ensinando o povo a verdadeira aliança com Deus, ensinando o povo como verdadeiramente deveria viver para estar unido com Deus, para estar próximo ao Senhor. E em Lucas, no capítulo 19, ele começa dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa era a missão dele. Em Mateus 15, ele afirma: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em João 3, ele fala, texto muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos amou, irmãos. Deus amou o mundo. Deus amou de tal forma que Ele entregou o único Filho para que Ele salvasse a terra, levássemos todos à eternidade, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Deus enviou o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que todos fossem salvos através dele. João 6, ele continua afirmando, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Jesus falando, não era a vontade dele, mas sim a vontade daquele que o enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, Deus preparou uma obra de restauração da sua criação. Ainda que Satanás tivesse tido um esforço tremendo para sabotar o algo maravilhoso que Deus fez para corromper o mundo, Deus já tinha um plano de restauração para o seu povo. E Cristo ele vem fazer a vontade de Deus e ele não mediu esforços. E ele cumpriu toda a lei. E ele cumpriu os profetas. Jesus, ao longo da sua caminhada, ele operou vários milagres. Mudou a vida de muita gente. E ele foi obediente à missão dada por Deus até o fim, até a sua morte e morte de cruz. Temos que entender, irmãos, por que da cruz? Por que que Cristo foi levado para lá? Pela vontade do Pai. E o próprio Cristo, ele fala, em Lucas 9, versículo 22, ele começa assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Era a obra dada por Deus para ele, era aquilo que prefigurava para ele. Em Lucas 9, mais à frente um pouco, ele diz, fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus sempre repetia essas palavras, só que os seus discípulos não entendiam, e tinha até
temiam até interrogá-lo a esse respeito, mas Jesus estava apontando o caminhar da sua obra. Jesus estava dizendo: olha, eu preciso morrer, eu preciso ser sacrificado para que a obra que o Pai me deu seja completa. Em um outro momento, inclusive, anterior talvez a essa fala dele, em João capítulo 3, numa conversa em que ele está tendo com Nicodemos, ele fala: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá em Números, capítulo 21, nós vamos ver essa questão da serpente. A nova geração que estava estabelecida ali, ela começou a se rebelar contra Deus, começou a se rebelar contra Moisés. Então, o Senhor preparou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, para matar aquelas pessoas, matar aqueles homens, por causa da sua rebeldia. Só que eles perceberam que eles estavam no erro, que eles estavam de modo se portando mal na presença do Senhor. Eles recorreram a Moisés e falaram: Moisés, intercede por nós, nós pecamos. E Moisés ora a Deus, Deus fala: faça uma serpente, pendure-a num poste. Todo aquele que for picado, ao olhar para a serpente, será curada. E foi feita uma serpente de bronze, foi colocada num poste, num alto poste, e todo aquele que era picado olhava para a serpente e não morria, se curava. Uma alusão à pessoa de Cristo na cruz. Porque se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo e percebemos o sacrifício feito por Ele, por mim e por você, pela fé dada por Deus, nós seremos salvos da morte eterna. E nós estaremos com o Senhor no seu paraíso, nós estaremos com o Senhor na sua glória. Por isso importava que o Senhor fosse colocado numa cruz, para que se cumprisse tudo aquilo que foi preparado para Ele. Nós não somos muito diferentes daquele povo que murmurava. Somos falhos, somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. Precisamos a cada dia da nossa vida, a cada momento, olhar para a cruz de Cristo, entender o sacrifício do Senhor, entender a dor dele naquele momento, confessar os nossos pecados diariamente, arrepender diariamente de tudo aquilo que nós pensamos, vemos, falamos, para que nós não sejamos lançados no fogo, para que nós possamos ter paz com Deus. E a cruz era uma forma de execução, era uma forma de se cumprir a pena de morte. E não era privilégio, se é que eu posso dizer assim, só dos romanos usarem uma cruz para executar o inimigo do Estado, o inimigo do país. Não. Persas usavam cruz, gregos usavam cruz, vários povos ali, é claro que com bem menos intensidade, mas eles usavam. Os romanos usavam a cruz para matar os maiores malfeitores, aqueles que eram acusados de rebelião contra o Estado, aqueles insurgentes que queriam destituir a soberania de Roma sobre aquele determinado lugar. E foi ali que Jesus foi condenado. Poderia ter sido condenado a tantos outros tipos de morte. Fogueira, espada, decapitação. Mas a cruz era o maior de todos os sofrimentos. Alguns cientistas, alguns médicos tentam explicar a forma dolorosa que é estar ali naquela posição. Eu acho que todo cristão deveria procurar entender o quão o nosso Senhor sofreu ali. Depois de ter sido açoitado, depois de ter carregado o seu próprio madeiro, depois de ter sido pregado, ainda encontrava-se numa posição em que, se ele relaxasse as pernas, ele não respirava. Se ele esforçasse para respirar, doía as pernas. Se ele encostasse as costas no madeiro, doía por causa dos machucados do chicote.
Ninguém para pensar nisso. Ou se para, não dá importância. O sacrifício do Senhor foi extremo. Foi extremo até para ele. E agora que a gente entende um pouco da missão de Cristo na terra, por que ele veio e como que ele chega a esse momento da cruz, devido a acusações levianas, devido a mentiras dos fariseus, devido a tantas outras coisas, mas principalmente propósito de Deus para a salvação do homem. Agora que entendemos um pouquinho disso, nós vamos ver que vários textos de referência vão falar sobre a crucificação de Cristo. Mateus 27, 33 vai falar. Marcos 15, 22 vai falar. João 19, 17 vai falar. Cada um vai contar um ponto um pouco mais específico de alguma coisa. Mas aqui em Lucas nós vemos algo que é interessante, que Lucas dá detalhe a esses dois malfeitores. Lucas dá detalhe a esses dois malfeitores. Marcos dá detalhe sobre Isaías 53. E ele diz assim: crucificaram junto com dois malfeitores, para que se cumprisse as escrituras segundo as profecias de Isaías 53. Foi contado, o que está escrito em Marcos foi contado com os transgressores, para que se cumprisse a profecia. Isso está em Isaías 53, vai dizer isso. Eu queria que você abrisse lá comigo em Isaías 53. Isaías 53. Depois em casa, você lê com calma o 53 todinho, vai falar sobre o sofrimento vicário do Senhor, do servo do Senhor. Olha o que diz o verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Para que se cumprisse as escrituras. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Se a gente for em Salmo 22, vários versículos de Salmo 22 vai apontar para este momento aqui. E interessante é que ele começa aqui: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma direita, outra esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Cristo, mesmo através de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor, de toda aquela angústia, ele ainda, nas suas últimas forças, ele clamava ao Pai e pedia que o Pai lhes perdoasse, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Isso mostra um coração cheio de misericórdia de Deus diante do pecador. Pecador que ele ama infinitamente. Ele não ama, ele abomina o pecado, mas o pecador, ele ama. E ele fala aqui: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Enquanto o pecador agir na sua ignorância, tá bom? Eu queria que você fosse comigo em Atos. Vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Vem comigo em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo, vai falar sobre os dons de línguas. Depois disso vem o discurso de Pedro. E Pedro, ele começa a falar sobre Jesus, ele começa a acusar. E veja o que ele fala, no versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos iníquos. Mãos de iníquos. Pedro está acusando: olha, vocês é que mataram o Senhor Jesus. Tudo bem, era desígnio de Deus, mas foi vocês que executaram. Vós, já no versículo 36, vós crucificastes, mas Deus o fez Senhor e Cristo.
E eles, na sua ignorância, ouvindo eles tomam um susto. E o coração deles começa a se apertar e eles perguntam no versículo 37, que faremos, irmãos? E ele fala, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mais à frente, depois da cura de um coxo, Pedro se levanta mais uma vez e faz um discurso no templo, já no capítulo 3, versículo 14, ele fala mais uma vez, vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vós concedesse o homicida, ou seja, eles rejeitaram a Jesus e pediram Barrabás. Dessarte, mataste o autor da vida. Ou seja, vocês mataram o autor da vida. Versículo 17. Agora, irmãos, sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mensagem é arrependimento. Arrependimento. Nós, na nossa ignorância, enquanto vivemos, não temos o conhecimento do pecado, pecamos. Mas uma vez que nós somos apresentados ao Evangelho, uma vez que nós somos apresentados à palavra do Senhor, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que tem o poder de nos dar vida, de nos abrir os olhos, de nos fazer enxergar aquilo que nós não enxergávamos quando éramos cegos espirituais. Deixamos a ignorância e vivemos uma nova vida, perto do Senhor, junto com Deus, buscando a cada dia ser uma pessoa melhor, buscando a cada dia intimidade com Deus, buscando a cada dia um relacionamento melhor uns com os outros, buscando a cada dia matar o velho homem que gostava do pecado e agora esse novo homem abomina o pecado. Temos que viver dessa forma. Não somos mais ignorantes. Não somos mais desconhecedores daquilo que é certo e que é errado. Somos conhecedores do que é certo, a palavra de Deus. Somos conhecedores daquilo que é errado, tudo aquilo que afronta a Deus. Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Salmo 22, versículo 18, traz o mesmo texto. O salmista ali, numa prefiguração, talvez daquilo que os inimigos tentassem fazer com ele, de uma forma profética, ele escreveu a respeito do Senhor, daquilo que aconteceria com o Senhor, daquilo que literalmente aconteceu com o nosso Senhor. Salmo 22, ele traz alguns versículos. Veja que, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo fala isso, pouco antes de morrer. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens, desprezado do povo. Verso 7, todos que me veem zombam de mim, afrouxam seus lábios e meneiam as cabeças. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Tudo o que estava acontecendo com o Senhor havia sido profetizado aqui, Isaías. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Versículo 16. No 18 ele diz, repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Versículo 24, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Guardem esses versículos, irmãos. Eu vou até ler de novo. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Aleluia. Aleluia.
O povo observava atentamente o que estava acontecendo, irmãos. O povo olhava para aquelas 3 cruzes, e viam ali pessoas sendo executadas. Alguns sabiam que ali estava o Cristo, outros talvez achavam que eram só 3 malfeitores, outros talvez nem sabiam o que estava acontecendo. É curiosidade do povo, curiosidade do ser humano. E eles viam ali, o povo que estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, nós lemos ali, né? Salvou os outros, salva a si mesmo e se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também escarneciam dele, trouxeram-lhe vinagre. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Não bastava a dor, não bastava o sofrimento, não bastava os açoites, não bastava o sangramento. Não bastava, ele tinha que ser envergonhado, ele tinha que ser ferido na alma, tinha que ser afrontado. E veja o que é interessante. Eu falei que nós temos referência desse texto, em Mateus, em Marcos, em João. Em todos eles, os malfeitores faziam a mesma coisa, zombavam do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo. E a nós também. Também zombava, participava desse escarnecimento. Agora veja só essa palavra, essa frase aqui: não és tu o Cristo? Se a gente voltar um pouquinho em Lucas 4, a tentação de Jesus, veja o que Satanás fala para ele no versículo 3: se és filho de Deus. No versículo 9 ele vai falar: se és filho de Deus. Um pouquinho antes ele fala: se prostrado me adorares. Satanás aqui, num ponto em que Jesus estava fraco, com fome, ele tenta o Senhor, para que ele não suportasse aquele momento. E aqui também Satanás usa do malfeitor para tentar Jesus. Não és tu o Cristo? Veja se não é a mesma fala. Veja se não é a mesma afronta. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus ele foi colocado ali, literalmente, numa posição complicada, porque se ele, para provar que era Cristo, ele tivesse que descer, ele não cumpriria a obra do Senhor. Se ele ficasse, ele não era Cristo. Olha só. Mas ele não respondeu nada, ficou quieto, como ovelha, muda, que vai para o abate. Quieto estava, quieto ficou. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo. Ué, mas e nos outros ele não estava blasfemando também? O que aconteceu? Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Irmãos, só a presença do Senhor, só a gloriosa presença do Senhor naquele lugar foi capaz de mudar o coração daquele homem. Aquele homem que talvez estivesse observando tudo o que estava acontecendo ali. As pessoas escarnecendo, as pessoas maltratando o Senhor, e ele nada falava. E ele dizia: olha, nem ao menos temes a Deus. Aqui, meus irmãos, esse malfeitor, na presença de Cristo, ele toma consciência de sua situação. E ele sabe que está à beira da morte, que nada pode acontecer com ele que o tire daquela situação. Nada poderia reverter aquele quadro na vida dele. Ele estava condenado e ia morrer. Mas ele, talvez tomado de um sentimento de medo do que aconteceria com ele após a morte, ele reconhece a Deus como juiz que o julgaria pelos seus atos. E não para por aí não.
nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ou seja, cara, ele vai morrer, tu vai morrer, eu vou morrer. Você não tem medo disso, não? Você não tem ideia do que vai acontecer com a gente depois disso daqui? E ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos. Nossos atos merecem esse castigo. Aí ele fala de Jesus, mas este mal nenhum fez. Ele reconhece ainda o seu pecado. Ele reconhece aqui que o castigo que ele receberia era justo. E ele reconhece que era um homem pecador e que aquilo ali era por conta dos seus maus atos. E veja que interessante, ele reconhece que Jesus é inocente. Ele reconhece que Cristo está ali sendo sacrificado injustamente. Ele reconhece ali que Cristo está ali de forma voluntária, obedecendo à vontade do Pai. Ainda em meio a dores, a angústia, a sofrimento, ele estava ali de modo voluntário. E ele fala para o Senhor Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pede para Jesus para entrar com ele no paraíso. Perceba que as ações deste homem, por ele aqui tomadas, fazem parte de uma transformação de vida, que muito de nós, talvez, temos passado. Porque, não sei vocês, mas eu não nasci no Evangelho. E eu vivia cego, em meio ao pecado, e quando a palavra me é apresentada, e quando eu vejo o Senhor Jesus, me são abertos os olhos. A luz de Cristo invade o meu ser, e eu passo a entender que aquilo que eu fazia é errado, desagradava a Deus, e que eu tinha que mudar de postura. E se eu estava indo numa direção contrária à vontade do Senhor, eu tinha que mudar a minha direção. Eu não podia ficar a mesma coisa. Isso é conversão, é arrependimento, é entendimento do pecado, é arrependimento mediante a palavra de Deus, mediante a verdade. Depois que nós entendemos que somos pecadores e nos arrependemos, nós nos convertemos, deixamos de praticar as obras do velho homem e passamos a buscar a vontade do Senhor na nossa vida. Mudança de vida, mudança de atitude. Aquilo que era ofensa para Deus não é mais praticada. Aquilo que agrada a Deus, oração, louvor, palavra, comunhão, amor, santidade, isso é que passamos a fazer. Isso é que passamos a experimentar. A presença do Espírito conduzindo as nossas vidas. É isso que nós experimentamos. A alegria de ter paz com Deus, porque antes nós não estávamos em paz com Deus. Nós estávamos em guerra com o Senhor porque estávamos no pecado e gostávamos do pecado. Por isso éramos inimigos de Deus. Mas uma vez a obra do Senhor realizada na nossa vida, passamos a ter amizade com Deus e inimizade com o mundo. E é assim que nós devemos nos portar. E é assim que esse homem entendeu. Nessa fala dele, houve um reconhecimento da soberania de Deus como juiz, está no versículo 40. Houve um momento de reconhecimento de pecado, de que Jesus era inocente, versículo 41. Houve um momento de reconhecimento a respeito da pessoa santa de Jesus, como Rei, Senhor e Salvador, versículo 42. Além disso, ele aparentava ter um grau de confiança em Cristo. Porque Cristo seria capaz de realizar na vida daquele malfeitor uma obra que mudaria o seu destino. Então ele confiava nisso. E é o que Jesus lhe responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então o que temos aqui? Temor a Deus, reconhecimento pelo pecado cometido
reconhecimento da inocência de Cristo, que se entregava como sacrifício, reconhecimento da majestade, do poder e confiança em Jesus para perdoar-lhe os pecados e recebê-lo em seu reino. Por isso afirmo que perante a Cristo, temos dois caminhos a tomar. Ou nos posicionamos, como muitos se posicionam ao ouvir a palavra, contra Cristo, endurecendo o coração, rejeitando a palavra, rejeitando o evangelho da salvação, ou nós nos posicionamos a favor dele. Não há outro caminho, não existe uma terceira via. Não existe um purgatório que você vai purgar os seus pecados lá antes de ir para o céu, não. Não podemos ficar em cima do muro, porque em cima do muro já pertence a Satanás. Ou você está totalmente dentro, ou você está fora. Não tem meio termo, não tem desculpa. Não tem. Ou você toma a decisão, ou está no erro. Desculpa, é a verdade. Se por um lado nós temos a ação de descrença, de dureza de coração e de rejeição a Jesus e a sua palavra, do outro, meus irmãos, nós temos um homem que ganhou fé, sincero arrependimento, crença em Jesus Cristo com absoluta dependência dele, certo de que Cristo era suficiente para lhe abençoar, suficiente para lhe perdoar os pecados. Cristo é o sacrifício vicário, substitutivo, definitivo, que nos lava e nos redime do pecado. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos crer em Jesus, nós só precisamos olhar com fé para a cruz e seremos salvos. E eu gosto muito dessas comparações, eu gosto muito dessas dualidades, eu acho muito legal. Enquanto de um lado nós temos um homem que nega a sua culpa, do outro nós temos um homem que admite o seu erro. De um lado nós temos o homem que talvez tenha se arrependido por ter sido pego no erro. E do outro nós temos um malfeitor que se arrepende do seu erro. É diferente. Um está cego quanto à sua condição de pecador. O outro percebe a sua condição miserável. E por isso, aquele que nega, que ofende o Senhor, ele morre no pecado. Porém, o outro morre para o pecado. Aleluia. Ele foi salvo. Cristo lhe garantiu: hoje estarás comigo no paraíso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu achar aqui onde eu marquei. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra aonde? Que Jesus lhe garantiu? Que hoje estaria no paraíso com ele. Olha a bênção que ele ganhou. O nome dele foi escrito no livro da vida. Ganhou o direito de entrar no paraíso de Deus, porque se arrependeu. Porque reconheceu que era um homem que dependia da misericórdia do Senhor. Aquele malfeitor teve a bênção em seus últimos momentos de estar ao lado do Cordeiro que tira o pecado do mundo,
Conforme João anunciou, quando Jesus vinha se aproximando, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava ao lado do Cordeiro. E ele teve essa bênção. E isso nos serve de alerta, irmãos. Porque aquele homem estava sob sentença de morte. Eram os seus últimos momentos de vida aqui na terra. Para ele não havia mais esperança. Muitos que estão no mundo não sabem o poder libertador do Evangelho de Cristo. E estão morrendo. Muitos conhecem, já ouviram a palavra do Senhor, mas endureceram o seu coração. E até falaram assim: não, quando eu estiver lá com meus 90 anos, 95, 96, 97, quando faltar uns 10 minutinhos para eu partir deste mundo, eu me converto. Você sabe quando você vai partir deste mundo? Você sabe? Sabe, Carlinha? Também não sei. Pode ser daqui a pouco. 5, 4, 3, 2, 1. Não foi. Não foi. Não foi dessa vez. Mas pode acontecer a qualquer momento, irmãos. Temos que estar preparados. Temos que estar aptos diante do Senhor. Temos que estar com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa. Temos que ter uma vida de santidade, temos que abandonar o pecado. Eu já tive essa experiência, eu acho que eu já contei aqui. No meu trabalho, eu estava conversando com um rapaz, eu estava evangelizando ele. Conversei, atrapalhei o trabalho dele. E conversei. Os olhos deles até encheu de lágrimas. Até encheu de lágrimas. Mas e aí? Vamos tomar posição? Não. Poxa, vamos lá. Não, depois. Passou um tempo, esse rapaz sofreu um acidente e morreu. Morreu. E eu não sei, é como diz o pastor, né? É ele com Deus agora. Não sei qual foi o último momento dele. Mas uma coisa eu sei, ele teve a oportunidade de entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. Mas ele não quis. Ele preferiu continuar no seu erro. A palavra está exposta. O evangelho da salvação está exposto, está aberto. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo diz de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Cristo. Precisamos entender com clareza que nós carecemos do Senhor na nossa vida. Não podemos esperar. Não espere, você não sabe qual vai ser o teu último momento. E serve também de um alerta para você que já é crente. Cuidado ao se fazer como filho pródigo. Cuidado ao abandonar a casa do pai. Cuidado ao virar as costas para o Senhor. Porque pode ser que não dê tempo de você voltar. Porque pode ser que você não chegue àquela fase em que você está no chiqueiro comendo a comida do porco. Para você cair na sua consciência que você precisa sair da lama e voltar para a casa do Senhor, para a casa do Pai. Cuidado, a própria palavra diz: você que acha que está de pé, vigia para que não caia. Irmãos, mesmo a salvação vindo para todos, muitos não creram. Muitos não creram. Vão preferir, vocês vão pregar, vocês vão falar do amor de Deus, vocês vão falar do pecado, vocês vão falar do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
da obra do Espírito na vida do homem, da obra de Cristo para a salvação do homem, do amor de Deus para com o mundo, eles vão continuar no caminho das trevas, entregues à perdição. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, a partir do 17, ele vai dizer o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Pois muito antes entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Muitos que andam entre a gente são inimigos da cruz. Eu estou falando daquelas pessoas com quem nós convivemos. Falo das pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Muitos são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é a sua infâmia. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. A nossa pátria está no céu. Amém, irmãos? A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós seremos, irmãos, levados assunto aos céus, com um corpo glorificado igual do nosso Senhor Jesus. Entraremos no paraíso com Ele, cearemos com Ele, e viveremos eternamente gratos pela salvação de Deus na nossa vida. Uma mensagem curta, eu não sei se eu consegui transmiti-la, como eu acho que transmiti ela, mas nós podemos tirar algumas lições daqui, nesse texto que meditamos hoje. A primeira delas, é para você que nos visita, Jesus sempre, irmãos, está próximo de você, sempre. Ele vai estar sempre perto de você. Na sua dor, na sua angústia, na sua alegria, na sua bênção, o Senhor está ali. Se você ainda não conhece Cristo, não reconhece Ele como teu Senhor e Salvador, lembre-se disso que eu vou te falar. Se algum momento você estiver na tristeza, você estiver na depressão, na angústia, na dor, na aflição, ou mesmo que por algum motivo você lembrar dele, ajoelhe-se no teu canto, no teu quarto, e ore a ele, converse com ele. Senhor, eu te conheço apenas de ouvir, mas eu gostaria de ter um relacionamento contigo. Eu abro meu coração para ti neste momento, para o Senhor. Faça essa oração, uma oração transformadora. Mediante essa palavra, mediante esse texto, eu afirmo que nós temos uma verdade e dois caminhos. A verdade é o centro, a verdade é Cristo, a verdade é a sua salvação, a verdade é a sua palavra. E diante dessa verdade, nós temos dois caminhos a tomar. Ou nós nos consertamos com o Senhor e vivemos uma vida de santidade, ou nós repudiamos a palavra e caminhamos para o inferno. Não tem outra escolha. Não existe. Terceira lição, não deixe para escolher Jesus segundos antes do teu fim. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Você acha que, de repente, se tropeçar e cair, que daqui ali dê tempo de clamar ao Senhor? Talvez não. Credo, presbítero. Você só fala de morte. Só fala de dor, de aflição. Mas é.
Estamos sujeitos a isso. A gente não é ignorante. Depois que a gente nasce, é certo que vamos morrer. A forma, talvez com 100 anos, consciente, leito, com a família em roda, orando, cantando, ou no acidente de carro, como aconteceu com meu colega, de avião, tá? Um infarto fulminante, não sei. Coisa acontece. Não deixe para escolher o Senhor. Não perca este momento. A oportunidade é agora. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Quarta lição. Não se preocupe com o seu passado. Cristo está de braços abertos para te receber. Você que nos ouve aí, que assiste pela internet, Cristo está de braços abertos para te receber. Esquece o teu passado. Este homem aqui, ele não ficou pensando, nossa, mas eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu colei na prova de matemática. Opa, tem alguém aí que cola matemática? Ó, vigia, crente. Vigia, hein? Vigia. Não, ele não pensou nisso. Ele aproveitou a oportunidade salvadora que estava ao lado dele. A última que ele podia recorrer. E ele o fez. Quero que os irmãos levem esta mensagem no coração. Quero que os amados irmãos e visitantes que estão aqui levem esta mensagem, meditem nela, pensem nela, guardem ela no seu coração. Pense assim, se fosse comigo, o que eu faria? Você que é crente, permaneça firme no Senhor, na tua santificação. Permaneça firme no Senhor, em oração e leitura da palavra. Amém, irmãos? Coloque-se de pé.